Fala, nação concurseira, tudo bem com vocês? Meu nome é André, sou um dos coordenadores da página Tribunal Esquematizado e para o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre como estudar tendo poucos recursos financeiros. Mas antes, deixa eu te fazer a seguinte pergunta: você está comprometido com seus estudos? Tomar posse num cargo público realmente é um dos seus sonhos? Então, não deixe de se inscrever neste canal, pois aqui nós vamos estar postando com frequência sobre técnicas de estudo e conteúdos relacionados a carreiras jurídicas. Pois bem, vamos começar então. Eu separei dicas que você pode estar utilizando para estudar tendo poucos recursos financeiros. Entenda poucos recursos financeiros como você não tem condições para adquirir um material preparatório para concursos públicos, tá bem? Dica número 1: a lei seca. Talvez você saiba que ela é fundamental e que ela conduz 80% das questões da sua prova, mas para eu estar falando nela nesse vídeo não é em relação à sua eficácia, mas sim que ela está lá gratuitamente disponibilizada no site do Planalto. Basta você estar digitando o nome da lei e você vai estar encontrando lá 9099, Lei dos Juizados Especiais, 8666, Lei de Licitações, 8429, Lei de Improbidade Administrativa. Então, sim, tem como você ter o arcabouço teórico em suas mãos sem precisar pagar nada por ele. Dica número 2. Você deve estar pensando que, mas André, tem questões que são baseadas em livros de doutrina. Sim, eu concordo com você. Principalmente carreiras de nível médio às vezes acabam lidando com um pouco de doutrina em relação a direito administrativo. E como você pode solucionar esse problema? Simples. Tem um aplicativo ou um site que se chama Passeio Direto. Lá você encontra, além de diversos conteúdos sobre diversas matérias preparatórias para Enem, vestibular, enfim, você encontra também livros de doutrina. Você consegue lá achar livros da Maria de Pietro, Reli Lopes Meireles. Então, sim, tem como você estar baixando livros de doutrina de forma gratuita, ok? Basta você procurar. Dica número 3. Você deve estar pensando que para passar num concurso público, você precisa estar fazendo questões. Sim, concordo com você. E aqui vem o primeiro ponto da minha dica, que a gente vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro, mas é um dinheiro bem tranquilo, que é o site Aprova Concursos. Eu não estou fazendo propaganda aqui deles, porém é importante a gente ressaltar que eles cobram um valor bem simbólico, R$ 30 por ano, que vocês podem estar resolvendo questões de forma à vontade durante esse período. O que é bem diferente do site que Concursos, que cobra R$ 35 ao mês de vocês. E se vocês fossem resolver somente de forma gratuita, o site que Concurso disponibiliza somente 10 questões por dia. E a gente sabe que 10 questões por dia não dá nem de perto para você fazer o mínimo para ser aprovado. Dica número 4. Você deve estar pensando, mas eu li a lei seca, eu li a doutrina, eu faço questões, mas tem conteúdos que eu não entendo. Sim, eu concordo com você, tem disciplinas e conteúdos que são mais complicados de serem entendidos. Mas para isso, basta você estar jogando um simples enunciado do tema que você está com dúvida no YouTube. Lá você vai encontrar, assim como você encontrou esse vídeo, diversos vídeos explicando sobre determinados assuntos. Por exemplo, se nós pegarmos o crime de roubo e de extorsão, ambos podem ser facilmente confundidos porque utilizam de violência ou grave ameaça. Mas como você vai estar diferenciando esses crimes? Basta você colocar no YouTube que certamente vai aparecer algum vídeo diferenciando esses crimes um do outro. Dica número 5. Você deve estar pensando que você deve estar preparado para o dia da prova e para isso você precisa fazer simulados. E sim, tem como você fazer simulados sem estar participando de um cursinho preparatório. Um exemplo disso são empresas que se disponibilizam a fazer simulados, por exemplo, que cobram um valor de R$ 70 para você estar fazendo muitas vezes 4 simulados. Podem não ser uma grande quantidade de simulados, mas sim, existem empresas que fornecem um material desse tipo. E vamos combinar, R$ 70 é um valor bem simbólico do que você costuma pagar nos cursinhos preparatórios. Dica número 6. Essa é uma dica bem importante porque além de você estar
ajudando a se preparar para provas onde cobre a disciplina de informática, ela serve também para você organizar o seu material, que é um pacote Office. Na Amazon, você encontra muitas vezes um pacote desses por em torno de 80 a 90 reais, o que facilita muito o seu estudo. E eu vou te dizer por quê. O Word, que é um dos arquivos do Office, você pode estar fazendo diversas anotações. E ele faz com que você deixe o seu material muito mais organizado, possa usar letras diferentes, marcar texto, organizar o seu edital de forma verticalizada. E o segundo motivo é porque ele também contém o Excel, um programa que muitas vezes você não sabe usar, mas é só questão de você voltar na dica de pesquisar sobre como utilizar o Excel que você vai estar aprendendo. A gente consegue programar as nossas revisões através dele, ou seja, a gente consegue incluir uma data e consegue programar o Excel para ele avisar que a gente tem que fazer tal revisão, tal dia. Então, ele é fundamental. Inclusive, tem muitas empresas fornecendo planilha de estudos baseadas em Excel. Então, é um custo que você se livra e você vai estar conseguindo fazer as suas revisões de forma organizada. Dica número 7, que eu considero a mais importante, porque a gente vai estar falando sobre memorização. Afinal, a gente sabe a importância da lei seca, a gente sabe a importância das questões dos simulados, mas isso tudo só vai ser feito de forma efetiva se a gente tiver uma boa de uma memória. E para que isso aconteça, eu gosto de utilizar dois recursos que são muito antigos, mas na minha opinião muito eficientes, que é o bom e velho papel e caneta. Você lembra daqueles cadernos de 200 folhas que dizia que continha 10 matérias e a gente sabia que nunca cabia 10 matérias? Pois bem, vai continuar não cabendo 10 matérias e sim somente uma disciplina. Você deve ter um caderno daqueles, de 200 folhas, somente para uma disciplina. Por exemplo, um caderno daqueles para processo civil, outro para processo penal. Afinal, assim as suas anotações vão ficar organizadas, sem ficar aquele monte de bagunçado de anotações num caderno, anotações em outro, folhas misturadas. Não, você tem que ter o seu material de forma organizada. E você deve estar pensando que, ok, preciso de um caderno, e para escrever eu preciso somente de uma caneta. Mera ilusão. Você não pode se contentar com uma caneta. Seu cérebro vai ver aquilo como uma monotonia. Então, você precisa estar utilizando canetas de diversas cores a fim de criar uma memória visual. Eu gosto muito dessas canetas aqui da Stabilo, porque elas têm uma ponta bem fina, ou seja, acabam otimizando o espaço na folha e elas são bem chamativas. Uma das coisas que talvez você esteja pensando é que essas canetas têm um alto custo. Sim, e é por isso que eu não recomendo você comprar elas todas. Por quê? Elas têm uma grande variedade de cores, porém elas têm um custo muito grande e muitas delas não vão contrastar muito bem com a folha. Então eu recomendo realmente essas aqui, ó. Preto, vermelho principalmente, roxo, azul e verde. Essas são fundamentais para que você possa construir uma memória visual e assim organizar o seu conteúdo e lembrar visualmente como é que estava anotado no seu caderno, ok? Pessoal, essas são nossas dicas para como estudar tendo poucos recursos financeiros. Se você gostou dessas dicas e acha que elas foram relevantes para a sua preparação, não deixe de curtir esse vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal a que a gente esteja continuando produzindo conteúdo para vocês. Muito obrigado!